meio pela metade. Eu baixei hoje, não está gravando. Você está gravando. Então, eu baixei hoje os vídeos de gravação, tá? E aí a gente vai fazer uma playlist. Se vocês entrarem lá no YouTube, tem as aulas do semestre passado, que estão num lugar, tem as aulas de tópico, né? Que acho que o Jordano até estava, tem as aulas de estética, e agora eu vou abrir uma playlist para as aulas de estética desse semestre, que vão ser diferentes, tem inclusive textos diferentes, e vai ter lá a playlist também dos vídeos, que são esses vídeos que eu vou abrindo conforme as aulas, mas que já estão lá, se vocês quiserem, de repente, se anteciparem, já estão lá. Assim, são os vídeos que são, na verdade, um comentário mais específico da aula, né? Em vez de ser essa aula que tem outra dinâmica, que a gente conversa sobre o texto. Então, vai estar lá tudo nessa playlist. Eu já baixei os textos, o primeiro a gente perdeu, mas também os dois primeiros, tanto dessa disciplina quanto da outra, eu achei que, assim, não fazia muito porquê, assim, também guardar, porque, na verdade, é um comentário sobre o programa, tal, a gente tava, não é exatamente uma aula, né? Porque se a gente não baixa até, acho que, eu não sabia disso, tem um prazo X para baixar. Eu já baixei, então já está baixado. Amanhã a gente coloca no YouTube, então, as aulas que já ocorreram, para vocês, enfim, retomarem, se vocês quiserem. E agora começa regularmente a colocar toda semana. A gente tem aula na terça e na quinta a gente já vai estar, já vai ter provavelmente baixado e publicado a aula anterior. Então, a gente vai estar um pouco mais nessa dinâmica. Eu demorei um pouquinho porque, na verdade, eu não sei mexer e eu estava esperando chegar os monitores, né? E eles chegaram essa semana. Aliás, também falando para vocês, para quem não viu, a lista de monitoria já está circulando aí, acho que todo mundo já viu, né? Que agora a gente tem monitores oficiais para a turma, né? Bom, e hoje, assim, acho que todo mundo viu o vídeo, né? Eu queria discutir um pouquinho esse texto da Ilana Feldman, que, na verdade, eu falo lá no texto, no vídeo, é muito mais que eu queria discutir esse autor, que é o Didi Berman, e esse texto da Ilana, eu acabei escolhendo esse texto, e agora eu vou mudar, porque agora já tem a tradução do Didi Berman, porque eu gosto de trabalhar principalmente nesse primeiro módulo do curso, com textos curtos, que dá para a gente ler e comentar, para não entrar no livro, porque na verdade a gente não está fazendo um curso sobre esses autores, né? A gente vai fazer um curso muito mais sobre autores clássicos, como é próprio da filosofia, a gente trabalha mais com autores da tradição, tal. Eu só quis fazer essa amostra meio geral de por onde anda e quais são as questões que estão sendo discutidas mais na atualidade, muito embora também não estou tentando esgotar a questão, porque tem infinitos outros autores, e a gente também não sabe muito bem quais vão ser os autores da tradição que vão ditar, vamos dizer assim, o que vai ser a filosofia dos anos 2000 daqui a 10 anos. A gente não tem muito essa dimensão, porque isso é muito móvel, né? Isso está se construindo. Então, eu escolhi esses autores que eu acho que são autores importantes, autores que estão aí sendo comentados, não são exaustivos, nada disso. E entre esses autores eu queria comentar o de Dilberman, que é esse aqui, né? E não havia a tradução do livro, embora acha vários outros livros dele, ele é um autor que tem uma interface muito forte com a história da arte. E agora que ele está se tornando um autor mais voltado, vamos dizer assim, para questões que a gente pode dizer propriamente filosóficas. Agora, por exemplo, ele está trabalhando com questões sobre a imaginação política, a formação da imaginação política a partir das noções de utopia. Então, são as questões que ele está trabalhando atualmente. Inclusive, saiu um texto dele recentemente numa revista que chama Modus, que é uma revista da Unicamp, que fala exatamente dessa questão da imaginação política, da formação da imaginação política a partir da reforma protestante, né? A partir das rebeliões camponesas pós-reforma protestante. Então, ele vai trabalhar um pouco essas questões que são já mais próximas, vamos dizer assim, de uma interface, inclusive não mais da estética, mas da filosofia política. Então, ele está trabalhando mais próximo a essas questões. Mas ele vem de uma origem, vamos dizer assim, que é da história da arte. O primeiro livro dele, que eu acho um livro fascinante, é sobre o Charcot, que era o mestre do Freud, né? Então, as imagens que o Charcot produziu das meninas histéricas. E a imagem da histeria, como você cria, vamos dizer assim, esse imaginário social e científico a partir
das imagens, porque são as imagens, né, dessas meninas que o Charcot estudava, enfim, nesse hospital que ele coordenava, que levam, então, à criação de toda uma sintomatologia do que seria considerado a doença da histeria. Então, é um pouco essa questão que a gente também vai ver, como a imagem ela não está só circunscrita a esse universo estético que a gente chama de artístico. Apesar de hoje em dia essas fotos das meninas, e essas fotos das meninas, elas se colocariam nesse mesmo lugar das fotos que a gente vai falar aqui do campo de concentração, elas são fotos limítrofes, porque elas não foram criadas para ser fotos de arte, e nem para ser olhadas com esse voyeurismo, vamos dizer assim, de estético, do esteta, elas são imagens, no limite, imagens clínicas e que deveriam, inclusive, fazer parte de um dossiê secreto. Não havia exatamente essa mesma ética em relação à divulgação dessas imagens, mas enfim. Mas o Didier Berman fala dessas imagens um pouco nesse sentido. Elas eram imagens da ciência, mas o quanto as imagens da ciência também não eram contaminadas por uma espécie de elemento espontâneo e estético que os próprios médicos na época não percebiam e que hoje em dia passam ao primeiro plano. Então ele trabalha um pouco essa questão, é o primeiro livro dele, um dos primeiros livros dele, que é esse sobre chama a invenção da histeria. E aí ele vem desse trabalho, então ele trabalha um pouco nessa questão mais próxima à psicanálise, e agora ele está se afastando um pouco dessas questões mais próximas à psicanálise. Depois ele vai trabalhar muito com Walter Benjamin, vai ser um autor com o qual ele vai ter uma interface muito forte. Depois ele vai trabalhar com um autor que também está sendo muito lido, inclusive aqui na filosofia também, a gente tem alguns trabalhos em torno desse autor, que é o Aby Warburg, que é um autor, na verdade, que ficou muito tempo um pouco na Berlinda, ele é um autor também que trabalha mais com história da arte, e agora ele está trabalhando, o Didier Berman, com essas questões da imaginação política. Então, se vocês quiserem ler esse texto da revista Modos, é bem interessante. Eu não vou lembrar o nome, mas ele trabalha muito com um autor que a gente também lê pouco, que é o Bloch, né? Que é um autor que ele escreveu O Princípio da Esperança, e é um autor contemporâneo do Walter Benjamin, que a gente leu pouco, mas atualmente tem até tradução em português das obras dele. Então ele está trabalhando um pouco com esses autores. Então eu trouxe um pouco de Dilberman para a nossa questão, porque como eu disse para vocês, eu acho que o texto dele, e eu falo um pouco disso no vídeo, faz um contraponto vindo pelo outro lado àquele texto do Thierry Dedouv, que o Thierry Dedouv, como a gente viu, as imagens são colocadas numa espécie de um pouco sobre júdice, né? Como se elas estivessem sendo julgadas novamente, tal como Platão propõe, né? Vamos julgar o que é a imagem e o que é a mímese, né? E o que é, portanto, o lugar da mímese em relação à verdade, em relação àquilo que ela produz, né? Então, que é um pouco essa questão que o Thierry Dedouv levanta. E o Berman, por outro lado, ele vai falar ao contrário, ele vai dizer que as imagens, elas têm um lugar, que é exatamente esse lugar do imaginar, né? Que é um pouco o que ele vai construir nesse texto, e ele vai, na verdade, defender essas imagens, defender o lugar dessas imagens, inclusive dessas imagens que não foram criadas por ser imagens de arte. Aqui também a gente não está no imaginário de arte, muito pelo contrário, vocês viram lá no vídeo que eu falei, né? A correção dessas imagens para que elas sejam enquadradas numa ideia de informação ou de forma, vamos dizer assim, de gestalt, né? De formação, de ter uma forma e de informar, portanto, para o Didier Berman é uma correção um pouco espúria, por mais que ela tenha sido feita com boa vontade, porque é como corrigir, diz Didier Berman, a falha ou a lacuna de um testemunho, como se você pegasse um testemunho e produzisse nesse testemunho recortes que costuram essas lacunas e que falseiam, portanto, essas lacunas. Então, ele fala exatamente o contrário dessa questão da imagem, dessa imagem que ele acha que ela tem uma potência nela mesma, que ela tem um direito nela mesma, um direito de existência, exatamente por ter sido produzida na situação em que foi produzida. Então, toda essa situação ela está dentro da imagem, é um pouco isso que também o Didier Berman vai trazer, quando ele fala que a imagem não deve ser corrigida. É um pouco o contrário do Thierry Dedouv. No Thierry Dedouv, ele diz assim, o contexto da imagem, ele é, na verdade, abarcado por esse juízo estético, e ele acaba sendo apagado. O que o
Didi Uberman propõe, e isso é muito benjaminiano, num certo sentido, é que não, todos os elementos da construção da imagem, se a imagem for, na verdade, respeitada naqueles seus padrões de imagem, como ela foi produzida, são internos à própria imagem. Então, a imagem, ela carrega, vamos dizer assim, esses elementos constitutivos. Fala, Andrés. Desculpa, é só eu estava lendo Cascas, e assim, Sim. ele parece assim, em alguns momentos parece assim até uma passeio nostálgico, e é um estranhamento o tempo todo. E assim, principalmente por essa. Ele faz a diferença de Auschwitz para Birkenau. Auschwitz foi transformado em tipo uma, uma amostra, né, de um monumento, né? Sim. E Birkenau não, foi abandonado e assim, eu não sei, eu achei assim, não acabei ainda, estou na metade, acho ainda. Mas ele fala que tem vários da família, né? Não da família dele necessariamente, mas ele fala assim, mais de 800 nomes, Uberman, nessa lista de mortos, né? Então, assim, eu não sei, para mim, assim, ele tem o direito de usar a imagem, porque ele sofreu. Então, acho que assim, ele tem uma posição assim, ele pode, assim, usar ou não usar, porque ele tem o direito de fazer isso, eu acho. Que, assim, que seria uma coisa que tem, algumas pessoas não teriam esse direito, eu acho. Então, daí eu achei assim, para mim, na minha interpretação, quer dizer, falha, lógico, né? do texto sobre a imagem dos cambodianos, é que eles não são. É diferente da Cláudia Antujar, porque provavelmente quem foi fotografado sabia para que serviria aquilo. E foram fotografados, de certa forma, porque quiseram. E o cambodiano, sinceramente, duvido que ele. Provavelmente sabia porque ele estava sendo fotografado, mas duvido que ele estivesse sendo fotografado com algum prazer, né? Então, assim, daí assim, já começa por aí, quem é o dono da própria imagem. Sim, eu acho que essa questão é interessante do Didi Uberman, porque se você pegar um pouco a polêmica, que está mais no livro, a Ilana ela recupera um pouco essa polêmica. Ele é acusado, inclusive, de abandonar essa perspectiva, que seria a perspectiva mais judaica, vamos dizer assim, de tratamento da imagem. Por isso que ele é acusado, né, de ser um iconófilo, né, uma iconofilia cristã. Então ele é acusado, num certo sentido, por esses detratores, né, nesses textos que vão condenar um pouco o uso que ele faz das imagens, exatamente nesse sentido. Que direito você tem de tratar essas imagens como ícones, num modelo que para esses autores seria um modelo externo à nossa cultura ou nossa forma de olhar a imagem, né, que eles falam da iconofilia. Agora, fazendo um parênteses, assim, eu sei que o livro, se vocês quiserem, eu posso mandar o livro para vocês. Na verdade, eu tenho o PDF do livro em português de Portugal. Mas é uma tradução como aquelas traduções que estão aí na internet, que a gente não sabe muito bem a confiança que a gente pode ter nelas, assim, porque é escanear. Na verdade, assim, é um texto que foi publicado em Portugal, mas isso aí foi transformado no PDF e tem umas falhas, enfim, então, e também ele tem direito autoral, mas eu posso, enfim, fora do aprender, eu posso passar para vocês o livro todo, que agora saiu em português aqui no Brasil pela Editora 34. A primeira parte do livro é essa que fala exatamente dessas imagens, e é muito pesado o texto, realmente, é um texto. O Didi Uberman escreve muito bem, né? Ele tem aquela coisa do Walter Benjamin, do ensaísta, e a segunda parte condena exatamente a beleza da escrita do Didi Uberman ao tratar dessas imagens. E, num certo sentido, assim, eu tinha lido muito texto da Ilana, aí eu li aquele texto em português de Portugal, mas eu só li a primeira parte. Aí eu comprei o livro original, li inteiro. E, num certo sentido, quando eu estava lendo o texto do Didi Uberman e depois as críticas,
Eu acho que eu entendi um pouco as críticas, assim, fazendo um pouco advogado do diabo. Em que sentido? No modo como ele trata essas imagens dentro do texto dele, não as imagens em si, mas como ele aborda essas imagens e como ele faz essas imagens, portanto, é um elemento de uma teoria ou de uma construção filosófica. Assim, não sei se eu diria isso, assim, se eu escreveria isso, enfim, mas eu sinto um pouco um certo... ele busca, sim, trazer o seu observador ou o seu leitor para dentro dessas imagens com todas as tintas, vamos dizer assim, fortes. Eu acho que no Cascas isso aparece também, né? Que são que não, ele não mede, vamos dizer assim, esses efeitos, né? Ele quer assim trazer, ele cita o Primo Levi, ele cita imagens fortíssimas, ele recorre a testemunhos, isso no texto, né? Que ele está construindo essas imagens. Ou seja, ele te põe quase que de um ponto de vista de um observador dentro da câmara de gás. Assim, ele te põe ali na visão, vamos dizer assim, do Alex, né, do cara que fez as fotos. Então ele te põe muito próximo a essas imagens. E isso também é muito criticado, na verdade, pelos detratores, né? A polêmica é uma polêmica que no Brasil a gente não entenderia, né? Porque é uma polêmica bastante cáustica, como eles têm um pouco mais essa verve de debate, né? Então é um debate bastante cáustico em torno, principalmente, eu acho, das imagens, claro, e do uso que o Didi Berman faz das imagens, e o Cascas é uma resposta, né, um pouco a essa questão, né? Ele vai dizer, não, sim, eu sei do que eu estou falando, né? E eu entendo essa questão do Thierry Deduve. É claro, ele está fora, ele não tem a ver com aquelas personagens, enfim, tem a ver no sentido, como diz o Thierry Deduve, muito vago de humanidade. Né? Então, é um pouco isso que ele está colocando, né? Qual é a nossa relação. E o Didi Huberman estaria mais próximo, inclusive, dessa questão. Mas exatamente esse é o problema que os autores que vão criticar o Didi Huberman colocam. Tá? Assim, no certo sentido, isso não está muito aqui, porque a gente não leu toda essa polêmica, né? Quem quiser ler, eu acho que vocês vão entender, ou concordar ou não comigo, mas eu entendi um pouco mais a polêmica. Quando eu li, porque a gente lê por ele, né? Porque a polêmica está no livro dele. Então é ele já respondendo. Mas você entende um pouco mais a polêmica, principalmente lendo o texto completo dele, como ele realmente produz, pelo ensaio e por ensaio de filosofia, essa tensão, vamos dizer assim, por esses testemunhos que ele costura, que produz realmente é um texto pesadíssimo, produz uma comoção, se a gente pode dizer, usar uma palavra estética. Né? Então, ele constrói isso, num certo sentido. Fala, Jordano. Em aditamento ao que o colega disse anteriormente, acerca da relação entre as questões do Camboja e essa do campo de extermínio, eu acho que é aí que é a grande questão, porque no campo de concentração, no fundo, aquilo não teve intenção de ser fotografado, não teve intenção de ser relatado. Eu acho que aí é a grande questão, e aí o Didi Huberman, ele chega justamente em falar, olha, a possibilidade de não ter sido relatado é justamente o que possibilita a gente imaginar como seria. Então, meu trabalho vai ser justamente preencher essa lacuna. Eu não poderia interpretar o texto dele dentro dessa chave, em oposição ao Thierry Deduve? Sim, mas sim, é um pouco essa questão. Ele está dizendo, não, aqui a gente condenar essas imagens, é o que ele está dizendo, mas eu acho que isso vale para o Thierry Deduve também. Condenar essas imagens é condenar uma segunda morte, é um pouco essa questão, né? Porque é o apagamento, que ele fala muito dessa questão no texto, né? Enfim, e no vídeo eu recupero, de que um dos elementos, vamos dizer assim, do desaparecimento é desaparecer, inclusive, com os registros, né? Então, você desaparecer com tudo. Inclusive, o Thierry Deduve fala, né? É estranho esse gosto, vamos dizer assim, por um arquivo, quando você estava querendo exatamente fazer populações desaparecerem, né? Mas, professora, o que mais me... os dois textos são muito chocantes. Eu espero que o próximo não siga a mesma... O que mais me deixa incomodado é que o segundo texto, ele não cria uma
a esteses dentro da gente de admiração da beleza da foto que o texto do Deduve tem, daquelas fotos tem. Esse mesmo segundo texto, as fotos que aparecem, se procurar na internet, elas mais detalhadas, elas te chocam. São horrorosas, Ao passo que as fotos do Deduve, não, elas parecem realmente obras de arte, então elas causam também encantamento. Eu acho que aí existe, não haveria instalação de arte possível que transformasse essas obras do Holocausto em possibilidade de reflexão de arte. Acho que tem uma cisão fundamental aí. Então, mas num certo sentido, que é um pouco o que vão falar para ele, tá? Assim, que eu não sei se eu concordo, mas assim, pegando aqui na página, depois eu vou comentar essa que a Marcela sugeriu, mas começar aqui, ele vai falar assim, exatamente, ele vai o texto. Primeiro, só um parênteses. A gente vai comentar, na verdade, o texto da Ilana Feldman, tá? Que é o texto que a gente começou. Eu usei esse texto exatamente porque ele era acessível e porque ele trazia essa questão de um modo que também deslocava, falava um pouco do cinema, deslocava para outras questões. Então, a Ilana, ela está muito mais preocupada com essa questão no cinema, que é uma tópica, já é uma espécie de lugar comum do que pode-se ou não ser representado em relação ao Shoah, né? Ao que a gente chama de holocausto, que não é nenhum termo que é adequado, né? Porque o holocausto, vocês sabem que na Bíblia é fazer uma oferenda a Deus, né? Você ofereceu o cordeiro em holocausto. Então, não é exatamente essa questão, porque não era um sacrifício, não é sacrificial isso que estava ocorrendo. Mas aí que ele vai falar assim, que o que vão falar para ele, tá, desses autores, né? Depois, se vocês quiserem ler a polêmica inteira, é realmente bem pesado, inclusive, eles pegam muito, esses autores, que são autores que vêm, alguns da psicanálise, pegam muito questões que são quase do lugar de fala, quase que falando de uma espécie de problema, vamos dizer assim, psicológico do próprio autor que estaria aparecendo no texto, que eu acho que, na verdade, é bem pesado. Mas eles vão falar aqui, né? A segunda metade do livro, né, apesar da imagem toda, foi redigido ao longo de 2001 e 2002, com a colaboração das violentas críticas recebidas por Didi Uberman no tempo moderno, da dupla Wachmann e... eu não vou saber falar esse nome, mas acho que é Peganot, né? Que então acusavam-no de fetichismo, de fetichizar e adorar as imagens como um judeu cristianizado. Então você coloca essas imagens como objetos de adoração e até mesmo pervertido. Então é exatamente bem desse nível, e eles vão falar assim, que você induz o espectador ao engano, ao fantasma, à ilusão, ao voyeurismo, porque existe um voyeurismo nessas imagens, e ao fetichismo de uma maneira abjeta, como se essas imagens estivessem sendo convocadas numa ordem de estetização, e eu entendo o que o Giordano falou, que não é a ordem do belo, mas é uma ordem estética que já existe no mundo contemporâneo, e aí esse texto vai tratar disso também, que nós já codificamos como estética também, que é a questão do abjeto, a questão do terror, do horrível, esse limite que nós já incorporamos ao nosso elemento estético, fetichista e voyeurista, que estaria sendo convocado no pensamento desses autores pelo Didi Uberman para essas imagens. Entende um pouco a questão? Que eu acho que, guardadas as proporções, a gente pode pensar a mesma coisa daquelas imagens do Camboja, no sentido de que saber do contexto dessas imagens nos põe numa relação com elas que também é de uma curiosidade um pouco mórbida, né, nesse sentido que eles estariam colocando, né? E aí ele vai falar assim, dessa questão você contrapor para esses autores o que seria uma iconoclastia judaica, ou seja, essa interdição das imagens, que é muito clara, e realmente eles convocam muito essa ideia de que você deve evitar fazer imagens. Inclusive ela vai falar desse filme que não tem imagens, e que produz imagens não querendo produzir imagens, porque é como se a imagem fosse uma espécie de borda da qual a gente não escapa, né? Então essa imagem que ela vai aparecer de qualquer forma. Então ele vai falar que da iconoclastia judaica você colocou no lugar uma iconofilia cristã. E vale lembrar, tá, que o cristianismo, pensando aqui como um produtor de imagens, tem esse gosto, vamos dizer assim, é próprio
principalmente do que a gente chama de contra-reforma, tal, essas imagens sacrificiais, a imagem do sacrifício, a imagem limítrofe, ela faz parte desse universo sacrificial, vamos dizer assim, que é de uma espécie de um amor ao ícone que faz parte do cristianismo, segundo esse autor aqui. E é claro que o Didier Huberman vai responder para eles que, na verdade, o que eles estão criando, esses autores, no interdito das imagens, é uma espécie de metafísica do vazio, porque essas imagens elas vão ser convocadas. Então, essa disputa que eles colocam, e eu acho que é uma disputa interessante, porque quando a gente for ler novamente essa questão lá no Platão, por exemplo, quando ele vai falar de imagem, não é que ele está falando da mesma coisa, mas ele está falando de algo que a gente pode recuperar aqui, que é exatamente qual o estatuto de verdade ou de documento que uma imagem pode comportar. E é um pouco que o Didier Huberman vai aqui, nesse caso, acionar. Ele vai dizer, não, a imagem ela tem exatamente esse poder porque ela convoca na sua lacuna, e essa imagem que não foi corrigida, ou esse lugar que não foi transformado ainda num espetáculo, né? Produz em nós esse vazio que nós vamos, então, fechar ou tentar fechar exatamente pela convocação desse poder imaginante, que é um pouco o que ele está trabalhando agora, como falei para vocês, nessa questão da imaginação política. Então, ele vai convocar exatamente essa questão, dizendo que essa estética da negatividade, ou essa estética do dizer não dizendo, do interdito da imagem, que é própria à cultura moderna, você colocar a imagem como aquilo que você deve colocar de fora, e assim, pegando aqui na verdade ele vai pegar pela história da arte, mas vocês podem pegar, a gente pode pegar por uma questão estética, uma questão da estética dos textos, por exemplo. Quem já leu Descartes sabe disso, quem já leu Spinoza criticando Descartes sabe disso. A primeira coisa que é preciso ser expurgada da ordem moderna, da construção de um texto, é a retórica do texto. É aquilo que convoca a imaginação e a memória. Não sei se vocês se lembram. É exatamente aquilo que convoca o corpo. É exatamente a imagem. O texto não deve ter metáforas, muito embora, é claro, Descartes trabalha com a ideia do sonho, que é uma tópica medieval, enfim, tudo bem. Mas quando vocês pegarem, por exemplo, a crítica que o Spinoza faz ao texto do Descartes, é exatamente essa. Você tem que expurgar o texto de toda a sua imagem, de tudo aquilo que é retórico. Acho que alguém está com o microfone. Yeah, I thought you were asking me to go. Oh, no, I'm asking to go get my towel. I'm not your Alguém está com o microfone aberto ou está entrando aqui? Vocês estão ouvindo o som? Sim, tá rolando uma festa. Está rolando aí uma... Mutei, professora. Desculpa. Mas... Então, o que ele vai falar, essa estética da negatividade, é um pouco isso que ele vai falar, ela tem um limite, na verdade, assim, essa estética da negatividade, que é a estética que é uma estética moderna, por excelência, e aqui ele convoca na história da arte, mas que ela é própria à própria filosofia, que vai expurgar, vamos dizer assim, dos textos as imagens, que vai expurgar do texto toda a sua construção, entre aspas, poética, tentando fazer, inclusive, da língua uma espécie de formalismo, que é o limite da lógica, isso para o Didier Huberman, essa negação do poder da imaginação que a modernidade produziu, é que ele está querendo colocar em questão. É exatamente um pouco essa questão, assim, dessa negação, vamos dizer assim, do poder da imaginação, que a imagem sempre convoca nesse sentido. E aí ele coloca assim, mais para baixo, né, assim, na página 139, e isso significa não uma negação da negação, mas um apelo, um chamado à tarefa tão insuportável quanto necessária de nos colocarmos a imaginar. Aqui não podemos esquecer que Didier Huberman dialoga com Hannah Arendt, para quem a imaginação é uma faculdade política. Nesse sentido, se você tira todas as imagens, você esvazia, você torna o texto lógico, ou você tenta no cinema, como estou falando aqui, transformar o texto, o filme, num documentário no sentido mais árido possível, tentando não produzir nenhuma imagem, o que você produz, pelo contrário, é uma espécie de vácuo da imaginação, uma espécie de vazio imaginante, que ele acha, nesse sentido, que é uma falha, inclusive é condenar, e isso é o grande argumento dele, a uma segunda morte. Essas pessoas que tiveram tanto trabalho para produzir imagens,
daquilo que estava acontecendo, ou de deixar a imagem, de deixar registro de si mesmo. Nesse sentido, eu acho que talvez a gente possa encontrar um paralelo, embora não haja paralelo nesse sentido, tá? Porque eles nem são autores da mesma tradição, o Thierry Dedouve e o Didier Huberman, tá? Enfim, o Thierry Dedouve está mais lendo Kant e o Didier Huberman está mais próximo à psicanálise, ao Walter Benjamin, a questões da política. Quando a Ilana recupera aqui a Hannah Arendt, vai lembrar que a Hannah Arendt lê toda a estética de Kant a partir da sua filosofia política. Então, ela entende a estética como política, tá? Embora a gente não vai entrar nisso agora. Mas é um pouco essa outra vertente, na verdade, que o Didier Huberman está recuperando. Mas ele vai falar, então, dessa questão dessa potência imaginante da imagem. E se nós devemos apagá-la, se nós devemos esvaziar a imagem. Quanto que o Thierry Dedouve, não é que ele está dizendo que a gente não vai usar a imagem, mas ele está colocando uma outra questão. Nesse sentido, eu acho que é como se um texto dialogasse com o outro, embora eles não dialoguem, tá, assim, efetivamente, um defendendo o poder político das imagens, mesmo das imagens limítrofes, mesmo dessas imagens que não deveriam, ou que não deveriam ser mostradas, ou que nós olhamos com algum tipo de censura, né? Não sei se vocês sentem isso, mas quando eu fui montar aquela aula, de pegar as imagens, o Jordano falou, né? Você entra, tem os sites que tem toda essa coleção de imagens, são sites de fotografia, são sites, às vezes, até de museus que tem essas coleções. Você se sente um pouco nesse lugar espúrio de estar produzindo Você fica escolhendo um ângulo das imagens, você fica escolhendo a melhor imagem para colocar no PowerPoint, por exemplo, né? E se isso não tem já algo dessa contaminação que o Didier Huberman está tentando relativizar, porque é voyeurista. Vamos ver qual é a foto e qual é a melhor foto. É aquela que é a pior, né? É aquela que é a mais, talvez, limítrofe, a mais chocante, a que vai mais trazer dados visuais. Então, nesse sentido todo que ele também vai dizer, por exemplo, da limpeza que fizeram nessa série, ao tirar da série aquelas imagens em que não aparece nenhuma informação, que são as imagens meio desfocadas, né? Voltado para cima, voltado para baixo, que pega suas árvores, suas sombras. E aí ele fala, essas imagens, elas fazem parte de uma espécie de narrativa imagética. Então, é um pouco essa questão que ele tenta recuperar nesse sentido. E aí vai toda uma discussão. Eu acho que a Marcela colocou uma questão aqui, eu só não estou entrando ainda, porque essa questão é um pouco o final da nossa discussão, que a Ilana Feldman tira, vamos dizer assim, do âmbito do Didier Huberman e joga para dentro de uma questão que foi muito própria do cinema, que é até onde o cinema pode ir para produzir, vamos dizer assim, essas narrativas que são narrativas conclusivas, muitas vezes, né, de determinados momentos histórico-políticos. E uma dos exemplos que a Ilana traz são os filmes do Pontecorvo, que eu não sei se vocês já viram algum do Pontecorvo. Alguém já viu algum filme dele? Eu vi recentemente, acho que a Batalha de Argel, eu vi recentemente, deixa eu ver, que é com o Marlon Brando. Tem um que é muito engraçado, que não foi Queimada. Que é muito engraçado esse filme, porque tem alguns figurantes, eu não sei se é por causa da tradução, o filme não é falado em português, mas os figurantes falam português, e eles falam português do Brasil, é muito estranho, assim, porque a Queimada simula uma República das Bananas, assim, no Caribe, que seria uma possessão espanhola. Simula, não existe esse lugar. Então, cria todo esse imaginário para mostrar o que foi a relação também dos ingleses com a colonização, com a escravidão. Usa o Marlon Brando como figura, o filme é bem interessante, ele tem uma tese, mas, ao mesmo tempo, nesse limite imagético, ele cria uma narrativa. E essa narrativa, ela tende, segundo esse discurso, a produzir em nós uma espécie de cicatrização da fratura. Eu sempre gosto de usar o exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as nossas fraturas também, quando a gente produz, por exemplo,
eu não tenho nada contra, mas estou querendo colocar para vocês, uma novela da Globo, com o formato de novela da Globo, né? Enfim, com o formato de narrativas de tradicional, status quo, da ditadura militar. Isso a Globo já produziu, enfim. Se ela não está fazendo essa dramaturgia, uma espécie de movimento de criar um imaginário coletivo em torno dessas imagens, que fecha essas imagens e dá a última palavra. Exatamente por você criar imagens status quo, imagens, portanto, que são facilmente assimiladas e facilmente produzem em nós uma completude narrativa que tem a potência de fechar as lacunas. Fala, Maria. Maria Gabriela. Professora, essa questão da cicatrização da fratura, você pode explicar melhor essa questão? Eu não sou da área da filosofia, então às vezes eu fico meio boiando em algumas coisas. Não, só voltando um pouquinho aqui que ele fala no texto Capo e Noite e Neblina, que são 2 filmes, tá? O Capo é o filme do Pontecorvo, que ele está criticando. Esse filme do Pontecorvo, ele fala, na verdade, sobre... o Pontecorvo é um autor engajado, então não é que ele está querendo... que ele tenha más intenções, não é essa a questão, é que a intenção ela não é estética, a intenção ela não está fora da forma, então você pode ter todas as boas intenções do mundo, que é um pouco que a gente vai ver depois no Sebastião Salgado, não concordo nem discordo, tá, gente? Estou só colocando aqui questões para vocês. Vocês podem ter toda a boa vontade do mundo e produzir imagens que agem ao contrário dessa sua vontade, que é um pouco o que ele fala aqui dessas imagens do Capo, que é um filme sobre campo de concentração, que produz imagens tão estetizadas e tão belas da morte no campo de concentração, inclusive filmando de baixo para cima, com cuidado, a moça cai, a mão fica presa no arame farpado, ou seja, você usa imagens que são produzidas em um outro contexto para narrar, vamos dizer assim, esse contexto do campo de concentração ou da ditadura militar aqui no Brasil, que produzem no espectador, pela facilidade, por que a imagem status quo, ela facilmente produz em nós uma narrativa? Pela facilidade que nós temos, inclusive, de assimilar, né? A gente assiste uma novela da Globo, ou uma minissérie da Globo, ou um filme de Hollywood, ou um filme do Pontecorvo, se bem que o Pontecorvo dentro dessa gama aí já é assim a última das vanguardas, né? Que eles estão muito além da imaginação do que a gente pode imaginar. Mas produz em nós uma imagem tão fechada, ela entra tanto na caixinha, né? O status quo tem a ver com isso, entra tanto na nossa caixinha que produz em nós uma espécie de narrativa final. Então é como se você tivesse feito as pazes com esse passado, como no nosso caso a ditadura militar, no caso da Europa e no caso da humanidade toda, todos os genocídios que a gente já viveu, como assim, agora nós não estamos mais isso. Um pouco o resultado final de um filme ou de uma novela ou de uma produção de uma imagem status quo é que quando você vai para casa, depois de ter visto esse filme, você pensa assim, nossa, como as pessoas eram más, né? Que bom que nós não somos más. É um pouco essa ideia. Enquanto que esses autores, e aqui a gente está falando de um cinema no sentido bem radical, o Rivet, o Godard, que estão pensando essa noção do cinema como uma espécie de aposta política, inclusive, das imagens, toda a forma, o traveling, né, que o traveling é a maquininha que anda, assim, né, no carrinho, toda a forma e não o conteúdo, é política. A gente vai ver isso depois mais claramente com o Brecht, tá? Não é o conteúdo que é político. Eu posso fazer o filme mais político do mundo. A forma, ela também deve ser pensada como uma questão moral, como uma questão ética. E é um pouco essa questão. É basicamente o que a Susan Sontag fala, né? No Diante da Dor dos Outros. Quando ela vai falar do Sebastião Salgado, por exemplo, né? Assim. Sim.
Aí, claro, assim, gente, estava vendo ontem mesmo uma questão em torno do Sebastião Salgado, que agora ele está fazendo todo um movimento de reflorestamento. Quer dizer, as pessoas, elas têm atuações políticas, né? O Ponte Corvo. Aqui a gente está, é óbvio, num outro nível, tentando discutir a construção desses artistas, né? Então, às vezes dá uma impressão que a gente fica só julgando, né? Ah, pô, mas vocês não sabem nada do que o Sebastião Salgado está fazendo. Mas vamos pensar um pouco o que esses filósofos, a Susan Sontag, por exemplo, estão pensando em torno dessas imagens, e que, é claro, elas são mais do que o próprio texto, né? E aqui, por exemplo, continuando no texto, se Jean-Luc Godard, o enfant terrible da história do cinema, já havia formulado a sua célebre boutade, o traveling é uma questão de moral, Rivet problematiza. Existem coisas que só devem ser abordadas no terror, no temor e no terror. A morte é uma delas. Ou seja, eu não devo fazer imagens de morte que são imagens estetizadas, que são imagens bonitas, que são imagens que, no trágico que elas convocam, a catarse que elas produzem, a catarse aristotélica que elas produzem, tecnicamente construída, fazem com que a gente se sinta participando dessa imagem de um modo que também ela nos apazigua. E aí é o que ele continua. Falando do Capo, né, após Capo, o Ponte Corvo consagrou-se por fazer um cinema dito político, que, como um típico cinema de esquerda, subestimava os pressupostos políticos e formais da própria estética que realizava. Gillo Ponte Corvo é, então, o Spielberg da esquerda. Mas a esquerda precisa de Steven Spielberg? Ou seja, a esquerda precisa de uma imagem status quo? É um pouco essa questão. Ou seja, toda a imagem ela tem que ser pensada na sua forma intrínseca, porque, voltando um pouco à questão das imagens do Camboja, a sua historicidade não está fora daquilo que está sendo visto, ela está dentro, ela está entranhada nos modos como a imagem é concebida, nos modos como a imagem é construída. Ou seja, uma imagem não é política porque ela trata de elementos políticos, ela é política em si mesmo. E é isso também que cobraram um pouco do Didi Berman. Só que nesse sentido radical, aí eu só anotando aqui para vocês, tá? Na nota 32, ela vai falar de alguns filmes, tá? Que ela acha, a Ilana Feldman, que trabalham na contramão desse imaginário e tal. E ela fala aqui de alguns filmes que eu vi, alguns filmes que ela falou aqui, e alguns deles me deixaram muito impressionada. Inclusive, eu fui fazer uma entrevista com ela, que é a Maria Augusta Ramos, que a gente acabou conhecendo depois, porque ela fez aquele filme O Processo, que eu nem acho o melhor de todos, mas ela não, esse texto anterior, enfim, a esse filme e ao próprio Processo, e ela tem vários outros filmes, né, a Maria Augusta Ramos, que tratam da questão da justiça. Então ela já trabalhava um pouco com essa questão da justiça, e aqui ela está falando de um filme, na nota de rodapé, é uma nota gigante aqui, que é esse Juízo, que é realmente um filme que põe questões que eu acho que são muito chocantes, do como ela constrói as imagens nesse filme, tá? Ela tem um filme que chama Justiça e esse que chama Juízo. Esse que chama Juízo, ela filma realmente, ela vai no fórum, enfim, esqueci o nome daquilo. Bom, ela vai filmar julgamentos, esqueci realmente a palavra, mas ela vai filmar julgamentos de menores, enfim, que vão ou não para internação, tal. E ela filma exatamente não, tribunal, mas é que tem um nome técnico aqui que está no filme, mas enfim, tribunal, mas como é que chama lá onde julga os adolescentes? Enfim, ela é um tribunal que julga adolescentes, portanto é um tribunal especial, e ela filma realmente a juíza e realmente o que está acontecendo. Ela só não filma os meninos, porque não pode, né? E ela vara da infância, isso. Essa vara da infância e da juventude, ela filma, e ela não tem comentários, é como ela costura as imagens que produzem em nós uma narrativa, e essa narrativa não é fechada. Então aqui a autora, a Feldman, está dizendo, olha, alguns produtores de imagem estão atentos a isso, né? Atentos a como você constrói, vamos dizer assim, uma narrativa, até no documentário, em todo lugar, como você constrói uma narrativa. Mas essa não é muito a nossa questão, eu só trouxe aqui, né? Mas aí, a questão que eu acho que a Marcela colocou aqui em cima, ó,
e agora eu vou retomar, ela colocou assim, para eu comentar essa parte do texto. Por isso, em um momento histórico em que as distâncias foram abolidas, em que tudo parece ter se tornado visível e mostrável, quando morre-se ao vivo e repetidamente dos programas de televisão vespertino às imagens divulgadas pelo terrorismo internacional, a polêmica em torno da representação da Shoah continua sendo paradigmática para refletirmos sobre a era das catástrofes e que ainda vivemos. Mais do que nunca é preciso pensar de que modo a crítica da cultura em geral e das artes e do cinema em particular podem se posicionar diante de imagens traumáticas, de eventos extremos, inimagináveis e talvez irrepresentáveis, ou representáveis apesar de tudo. Se algo aparece como impossível, é aí que deve resistir o pensamento. Então, essa questão é um pouco isso. A gente está falando desses autores, Pontecorvo, o Godard, que são autores que estão falando dos anos 70. Né? Então, quando você tinha um modo de construir imagens e uma discussão no cinema que não tinha sido ainda abarcada totalmente, por isso que nós vemos hoje em dia da indústria, que a gente chama de indústria cultural, né? O que a indústria cultural, a indústria do cinema não tinha produzido ainda em larga escala esse movimento de apagar, de destruir o que eles chamavam de cinema, né? Esse grande cinema, tá? E aí a grande pergunta que se vai se fazer aqui, que é o Danny que vai fazer, é se toda essa questão sobre o traveling do capo, e se você deve ou não mostrar a morte, toda uma questão que ficou em torno, por exemplo, daquele filme Olga, eu não sei se vocês assistiram, é um filme brasileiro, sobre a Olga Benário e tal, que mostra a parte de dentro da câmara de gás, o que não deveria ser mostrado, porque é como se você tivesse que velar o terror, né? Ou como se a morte só pudesse ser dita no interdito, que é um pouco o que o Didi Huberman está dizendo, tá, mas esse interdito que cria um vazio metafísico também é metafísico, você também não imagina a partir dele, né? Mas toda essa discussão, é um pouco o que está sendo colocado aqui, ela ainda faz sentido hoje em dia, e aí ele cita, na verdade, o Danny, ele cita, na verdade, o clipe, que já é antigo, hein, que é o We Are The World. Vocês lembram desse clipe? Não, talvez não. Que é um clipe do Michael Jackson, tem o Lionel Richie, vários artistas que na época eram o top, né? O top dos tops, eles produziram esse vídeo com a maior das boas intenções, ninguém está dizendo que não, em torno da fome na África, criando uma espécie de clipe em que você passa da imagem do Michael Jackson dançando para a imagem de crianças morrendo. E como se você tivesse, assim, uma espécie de pisca-pisca, né? É claro que a música está querendo dizer que nós temos que viver num mundo só, e viva todas as crianças, e somos o mundo e as crianças, né? Assim, essa coisa assim, vamos dar uma ajuda, a música é horrorosa, mas claro, tem toda uma coisa em torno, assim, mas o limite que ele vai dizer é o que eu me dizia olhando há alguns dias um clipe que entrelaçava langorosamente imagens de cantores verdadeiramente célebres e crianças africanas verdadeiramente famintas. Ou seja, esse recorte que estetiza os dois lados, porque realmente é o próprio Michael Jackson e é a criança mesmo. Mas você cria um terceiro, né? Enfim. E aí ele diz assim, os cantores ricos, misturando suas imagens com as imagens dos esfomeados, de fato, eles tomavam seu lugar, as substituíam e as eclipsavam. Então, nesse sentido, que imagens você produz? Ou, como você está dizendo aqui na parte que você citou, faz sentido quando a gente vive hoje em dia numa espécie de Big Brother, né? Enfim, de uma espécie de espetacularização imediata de todas as imagens, de todos os momentos, de todas as formas de vida, faz ainda sentido essa pergunta tão sofisticada, né, de se você deve ou não estetizar a morte em conta-plongé, né, de baixo para cima, filmar, essas coisas assim. Se hoje em dia a gente assistir um filme do Pontecorvo, você não vai achar aquilo a coisa mais erudita do mundo, a coisa mais bem construída do mundo. Se a gente já não está num outro limite de discussão, é um pouco a questão que ela coloca aqui, né, e aí é um pouco mais para baixo, é esse mundo que não me revolta mais, que só provoca em mim desgosto, inquietude, é exatamente o mundo sem cinema. Ou seja, um mundo no qual a gente não produz mais essas imagens construídas a partir dessa noção que é uma noção
de cinema, dentro desse sentido do Godard, do Rivet, do Brecht, que também produziu cinema, não sei se vocês sabem, né, enfim, que era uma ideia radical de construção de costura de imagens, né? Em que mundo que a gente está vivendo, e se o paradigma da Shoah, ou seja, se esse paradigma que está sendo convocado aqui, que é o paradigma do Holocausto, esse paradigma daquilo que não deve ser imaginado, e que o Gilberman está criticando, se ele ainda é efetivo, né? É um pouco o que o Gilberman está dizendo, olha, não é efetivo, porque se você não se põe a imaginar, você simplesmente cria um vácuo de imaginação, que é essa estrutura metafísica que ele diz, né? Então você cria coisas extremamente cerebrais, extremamente distantes desse universo de construção. Quando a gente leu esse texto da outra vez, estava na moda uma série que eu nem sei se pegou, que é com o Al Pacino, vocês já viram? Que eles matam nazistas, não sei, vocês já viram essa? É uma série, acho que da Amazon, sei lá, não é da Netflix. E que foi aquilo que causou muita polêmica, né? Porque não só você produz imagens, Hunters, não só você produz imagens, mas você produz uma espécie de... Ou, se vocês quiserem, o Bastardos Inglórios. O que vocês acham do Bastardos Inglórios? Não estou falando de juízo de valor, é um pouco essa questão. Ele pega algo que existiu, cria uma ficção em torno, claro que a ficção ela tem toda uma potência de criar imagens, né? De mover a nossa imaginação em torno daquilo, é todo imaginado, mas é bastante polêmico, num certo sentido, né? No certo sentido dessas imagens, se vocês pensarem nesse limite que está colocado aqui. Então, a gente podia pensar aí, assim, o que esses autores que acusaram de Gilberman de ser iconófilo diriam de Bastardos Inglórios, que, aliás, é feito por um homem que sequer teria, um ator que sequer teria esse lugar de fala, né? Porque um pouco o que o Gilberman também convoca, ele, olha, eu tenho direito de falar, né? Que é um pouco o que a gente estava falando, né? Eu tenho direito a dizer, né? E só voltando aqui um pouquinho à questão, é tão interessante isso que ela termina falando, a Ilana, desse filme que chama O Filho de Saul, ou de Saul, né? Que é o filho de Saul, que vocês sabem que na Bíblia Saul é um dos poucos suicidas, né? Enfim. Diga, Jordana. Professora, quando a gente vai encaminhando ao fecho das nossas conversas, nossas reuniões, sempre vem uma dúvida que bate muito na minha cabeça. Esse início de curso, eu não consigo entender se o que a gente está propondo a discutir é ética ou estética, porque a senhora sabe que lá no final do século XIX tem aquela proposta do rompimento entre uma coisa e outra, mas sempre fico com a impressão de que, no fundo, todos os dois textos são uma discussão ética acerca do que está sendo apresentado para a gente como estético. Então, esses dois textos, o mais estranho de tudo é que eles vêm, os dois, tá? De um âmbito que sequer é da filosofia, é da arte, é da estética, é da pura estética. Essa revista Ars, ela não é uma revista de filosofia, porque vocês sabem que a estética é uma área bastante separada da filosofia, né? As duas maiores revistas de estética, a Viso e a Ars, são revistas muito diferentes das outras revistas de filosofia. Se vocês entrarem na Viso, chama Cadernos de Estética Aplicada, ela vai trabalhar com teatro e tal, enfim. E a Ars também. E esses dois textos que eu peguei para vocês, que a gente está comentando, vieram dessa revista. Ou seja, talvez no núcleo mais duro do pensamento de estética, e aí a gente pode perguntar por quê, se esteja muito mais próximo da ética. Aí é uma questão, realmente, Jordano. Mas a gente logo vai deixar esse âmbito desses textos mais contemporâneos, né? Enfim, que são mais de apresentação desses autores, né, desses autores contemporâneos. A própria Susan Sontag, vocês vão ver, ela vai trabalhar essa questão
também próximo à política, na verdade, né? É uma questão política para ela, né? Enfim. Embora ela seja uma autora, assim, a Susan Sontag, que é lida em cursos de comunicação, tal. Ela tem aquele livro famosíssimo sobre o fotográfico, que vai falar exatamente do estatuto da imagem fotográfica. Então, esses autores que são autores, talvez até mais próximos à área de estética do que da área de filosofia, eles estão tratando nesse limite. Talvez seja uma questão da estética contemporânea. Isso eu acho que talvez seja uma questão até para a gente discutir no futuro, né? Porque que a arte e a estética contemporânea estão tão próximas desses outros elementos, né? E a gente, essa questão da... Diga. Assim, o que me deixa mais assim, pensativo é que se eu retirar o componente ético desses textos, eu não consigo entender por que essas imagens existem. Porque, no fundo, ao causarem essas teses em mim, elas me passam uma pedagogia acerca de alguma coisa. Então, eu não consigo desvincular isso. Eu sei que talvez para quem é da arte, isso aí seja uma bobagem que eu estou falando. Talvez a gente que tenha o cabedal mais assentado na filosofia não consiga distinguir uma coisa da outra. Será que quando se tirou essas fotos, tanto no campo de concentração quanto no Camboja, não era, no fundo, com o propósito de impactar a gente acerca daquilo, por meio de umas teses que ensinasse alguma coisa acerca da gente? Então, essa questão da estese como aquilo que provoca em nós uma espécie de movimento, uma técnica. Isso, que a gente vai ver depois. Isso. Mas as teses também como algo que assim, você não tem como controlar aquilo, é algo que isso, mas de qualquer jeito. Então, a questão que está aqui é essa, né? Num certo sentido, o Capo, o filme, o filme do Lasman, que também que está falando, né? Que é esse filme super longo, tal. O Filho de Sol, que também é um filme, enfim, super difícil de ver. Esses filmes eles foram produzidos para gerar em nós um determinado movimento, uma determinada experiência estética e de pensamento nesse movimento estético. Que movimento estético foi convocado por esses artistas? Por exemplo, o filme Capo, que infelizmente eu nunca vi, tá, gente? Eu nunca vi o Capo. Eu até procurei, mas é muito difícil achar esses filmes, né? Eu vi, como eu disse para vocês, o Queimada e vi a Batalha de Argel há muito tempo atrás. Quando você assiste esses filmes, a construção das imagens produz o que em nós? Que tipo de catarse? Né? Enfim, é um pouco essa questão. E ao produzir essa catarse, quem está juntando essas imagens, quem está trabalhando essas imagens, seja ele o Nhen Nhen, que é o fotógrafo do Camboja, que produziu aquelas imagens, seja a Cláudia Andujar, que produziu aquelas imagens, seja o Pontecorvo, que tipo de técnica está sendo convocada e para quê? E que tipo de movimento está produzindo em nós? E a pergunta, a questão ética por trás disso, não é exatamente assim a intenção do artista, por mais que a gente vá achar isso estranho, né? A gente não vai, em estética a gente trabalha pouco com essa intencionalidade do artista. É muito mais como essas imagens elas movem, vamos dizer assim, isso que a gente chama de estético, exatamente, esse juízo no observador. E esse poder, que é um pouco que depois a gente vai ver no Platão, é exatamente a pergunta, né? Você sabe que você está produzindo isso, né? Por exemplo, o Pontecorvo, quando ele constrói aquela imagem da mulher morrendo filmada de baixo para cima, ele sabe que ele está produzindo em nós uma catarse, uma empatia catártica, que é aquilo que a gente vai ver depois no Aristóteles. Quando você mostra uma foto horrível, você sabe que você está produzindo em nós uma espécie de dissociação, né? Você está fazendo um afastamento, você sabe. Ou se não sabe, é preciso saber. É um pouco essa questão da moral das imagens que o Godard está falando aqui, nesse sentido. Só terminando aqui o texto, na verdade, depois vocês vão ver o próximo texto, que é o texto da Susan Sontag, também vai falar um pouquinho mais próximo agora de Aristóteles, porque a gente vai comparar nesse texto da Susan Sontag as fotos, isso aqui a gente está quase no nível do documental, né? Essas fotos, elas são
estéticas involuntariamente. E talvez isso seja o ruim. Deixa eu ver o que o Gabriel fala assim, talvez por isso, como diz o próprio Huberman, o juízo estético não se permite conter pela compartimentalização que pensamos. É um pouco a questão da Hannah Arendt também, tá? Mas não vamos entrar nisso agora, porque a gente vai ver isso lá no final, quando a gente for falar do Kant, né? A Hannah Arendt entende, sim, como, o juízo estético como o último dos juízos políticos. E aí, mas assim, depois a gente vê um pouco isso, porque senão fica muito assim, né? Não, nem sei o que é direito um juiz estético. Mas assim, é essa questão, para o Dilberman é essa questão, embora ele não esteja trabalhando exatamente como Thierry Dedouve, mas os dois estão um pouco nessa toada, né? Então, o que o texto próximo vai convocar, da Susan Sontag, é exatamente a distinção entre uma imagem e uma imagem construída. E isso que a gente chama de mímese, tá? No sentido de que, é claro, nenhuma imagem é mimética puramente, não é o espelho do real. E poieses e construção, que são os tópicos depois que a gente vai ver com Platão e Aristóteles. A minha questão um pouco aqui era talvez trazer, eu sei que esses textos são meio pesados, o próximo também é um pouquinho, e todo esse núcleo é um pouco pesado, assim. Mas depois isso passa, tá, gente? Porque depois a gente vai ver questões sobre a tragédia, que também é pesada, né? Tragédia grega e tal. Mas um pouco essa questão do porquê, na verdade, a imagem e a potência da imagem, e a pergunta, portanto, que Platão vai fazer lá na origem de um debate sobre imagem ou sobre construção fictícia, não é de todo dispensável. Embora, é claro, a gente não vai fazer anacronismo de tentar ler nele e tal, o que está se respondendo aqui. E porque também a questão do Aristóteles, por mais que a gente não leve em questão exatamente o que o Aristóteles diz aqui, né, porque muitas vezes a gente é anti-aristotélico na nossa construção, mas que também é uma questão que está implicada em vários dos movimentos de pensamento que a gente tem hoje em dia. Então, é um pouco essa minha questão também, de trazer esses autores para o nosso debate. E uma das questões que a gente vai ver aí intermeadas ao texto são as questões em torno do Brecht, né, são as questões em torno do teatro não aristotélico, né? Então, um pouco esse jogo que eu queria fazer com vocês. Mas, só terminando mesmo o texto, essa questão do Didi Huberman, só para salvar assim, um pouco a questão, é um pouco essa ideia da potência da imaginação, ou seja, a potência da faculdade de avaliar, julgar e produzir imagens. E é um pouco esse limite da filosofia. A filosofia sempre colocou a imaginação como uma espécie de lugar que deve ser, ou uma espécie de potência que deve ser colocada em desconfiança. Isso já em Platão. É um lugar do corpo, é a forma errada de se conhecer, ela é o lugar da ilusão, do engano, né? Então ela tem todo esse cabedal que vai seguir, vamos dizer assim, a noção de imaginação. E o que o Didi Huberman está falando, quando a gente faz esse tipo de crítica que fizeram para ele, muito embora, volto a dizer a vocês, leiam o texto, se vocês tiverem interesse, claro, assim, é uma questão que me interessa, na verdade, claro, eu construí um pouco esse texto, porque eu vou falar para vocês com que eu trabalho, né, eu trabalho com Benjamin e próximas leituras do Benjamin, que o Benjamin faz do Brecht, e como o Benjamin lê as imagens, então eu trabalho muito próximo com esses elementos, né, menos do que com história da filosofia ou história da estética, para falar a verdade. Mas o que o Didi Huberman vai dizer é exatamente essa questão, assim, será que a gente não está dentro da mesma questão moderna que expulsa a imagem, tanto do texto quanto da própria potência do pensamento, e ao fazer isso, essa imagem ela acaba ficando como um lugar não estudado, exatamente lá onde não se estuda, que se cria essa potência negativa, que a imagem, hoje em dia, ela comporta, né? Você deixou um espaço, vamos dizer assim, que a filosofia não toca, o que a gente não quer tocar, que está ali produzindo e reproduzindo, vamos dizer assim, elementos de imaginação que a gente não controla. Se isso não é também um problema. E aí ele vai continuar, né? Mas o inimaginável de Didi Huberman não é, como sabemos, um impedimento, um dogma, e sim um apelo à imaginação. Elemento fundamental para enfrentar as crises e aporias do testemunho.
ou seja, exatamente aquilo que não deveria ficar nesse limite, né? Aquilo que não deveria ficar escondido. E aí, assim, queria trazer também aqui, só fechando, na verdade, é mais uma apresentação, eu vou colocar aqui para vocês o texto do Didi Huberman. Você quer perguntar, Jordana? Enquanto eu procuro o texto aqui, não, se bem que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, senão eu perco. A minha mão ainda está levantada, professora? Tá. É que às vezes eu não consigo, não aparece o ícone achá-la. Aqui também para mim, gente, eu tenho até medo de mexer muito, que suma as coisas, sabe? Então, deixa eu só achar aqui para você. Bom, depois eu mando lá no grupo esse texto do Didi Huberman, que fala da imaginação política, da potência da imaginação política, né? Como a imaginação política, portanto, ela pode convocar uma outra história, que é uma história que não foi contada pelos documentos ou pela grande história, pelo discurso, que está ali exatamente nas imagens. Mas, enfim, é uma outra questão que talvez interesse a alguns, a gente não vai trabalhar essa questão no texto. E para quem quiser também, depois eu passo o texto inteiro do Didi Huberman para quem tiver interesse em conhecer essa polêmica. Eu acho que também, assim, aí fechando mesmo, claro, eu trouxe aqui um pouco para ilustrar qual é o tema e qual é a questão do Didi Huberman, enfim, embora, claro, ele trabalha também com história da arte, com outras coisas bem mais fofas, né? Eu posso colocar lá para vocês esses textos, se vocês quiserem conhecer a polêmica inteira, e talvez lendo todo o texto, a gente entenda um pouco as críticas, e também eu acho que isso é muito interessante, sabe, assim, porque às vezes você fica muito colado ao autor, e acha que os críticos são totalmente errados, que viajam, por que eles falaram isso, mas talvez realmente, não sei, agora eu estou falando por mim, tá? O texto do Didi Huberman passe um pouco do limite, tá? Então, um pouco, essas questões também que eu acho que são importantes da gente colocar nesses termos, né? Então, mas aqui para mim também, na verdade, eu queria mais expor de um outro lado, né? De uma outra pergunta, que é o contrário da do Thierry Dedouve. É como se eu pudesse pegar aquelas imagens do Thierry Dedouve e dizer, mas são imagens apesar de tudo. Elas convocam em mim a memória daqueles que morreram. Elas convocam em mim um apagamento que não se completou. E esse vestígio incompleto do apagamento, é por isso que eu puxo no final ali do vídeo que eu deixei para vocês essa questão para o Brasil, ele talvez desdobre, vamos dizer assim, potências imaginantes que vão ser apagadas. Um pouco essa questão também de se nós devemos apagar, e eu também não tenho nenhuma questão sobre isso, não tenho nenhuma imagem formada sobre isso, se nós devemos apagar completamente todas as imagens da escravidão, que foi o que o Rui Barbosa pensou em fazer ao destruir toda a documentação. Claro que não foi só por isso, foi por várias questões políticas, mas enfim, o discurso é esse. Se eu tenho que apagar todos os vestígios da escravidão na nossa cultura, e se isso também não é um apagamento desses que ali viveram, né? Enfim, desses que ali viveram e sofreram e tentaram deixar um testemunho, ou aparecem num testemunho ao contrário, inclusive quando eles são figurados de forma deturpada, enfim. Essa é uma questão que eu acho que a potência das imagens põe para nós, não sei o que vocês acham. Eu coloco esses textos lá para vocês, se vocês quiserem, mas na verdade a gente não vai continuar nesses textos, depois a gente vai para uma parte bem mais clássica do nosso curso. E aí só, enfim, o próximo texto que eu vou abrir então é esse da Susan Sontag, que está no livro Diante da Dor dos Outros. Acho que algumas pessoas já leram. Deixa eu ver se tem mais muitas perguntas aqui. Acho que alguém já falou um pouco desse texto, né? É um texto, enfim, que eu quis colocar também por uma outra coisa, que a gente conhece pouco esses autores de filosofia contemporânea, e a gente conhece poucos modos de escrita também de filosofia contemporânea, que não os mais acadêmicos, né? Então a gente está muito preso a um modelo. Eu não tenho nada contra esse modelo, é que esse modelo vocês conhecem e vocês têm contato com ele o tempo todo, né? Mas há esse modelo do paper, do artigo, né? E do artigo de história da filosofia, geralmente, né? Ou de uma questão técnica de filosofia. E a Susan Sontag, mais próxima, talvez, a uma corrente que
que tem na Hannah Arendt uma personagem importante, ela é uma ensaísta política. Então, ela é um outro modelo de fazer filosofia. E é uma filosofia que tem, portanto, um caráter menos acadêmico. Em que sentido? Ela não precisa ser lida por especialistas. Ela está tentando estabelecer um debate para além da especialidade. O Didi Uberman menos, tá? Embora também tenha um pouco essa característica, mas menos porque ele é um especialista. Mas se perdeu um pouco essa capacidade do texto ensaístico político, né? Então, gostemos ou não, pode ser que vocês falem, não, mas esse texto é impreciso, tá? Enfim. Ok, mas eu queria mostrar um modelo, né? Um modo de escrita, né? Que é desse ensaio, né? Enfim. Que não necessariamente precisa ser lido, portanto, por aquele que estuda filosofia, né? Por aquele que faz pesquisa em filosofia. Está tentando discutir uma questão, como a Hannah Arendt fazia, que é uma questão, às vezes, voltada ao grande público. E não estou falando em popularização aí, porque vocês sabem que os textos da Hannah Arendt são tudo menos popularização, são textos bastante densos. Ao contrário, são acusados os textos da Hannah Arendt de fazerem muitas mediações que ela não explicita, exatamente para tentar costurar, né, enfim, essa argumentação, e que aí nisso você geraria algumas imprecisões, mas essas imprecisões, ao contrário de ser popular, né, ao contrário de ser popular, de explicitar, de ser didático, ela não é didática nesse sentido. Eu acho que o ensaio tem mais essa característica. Eu acho que às vezes ele não explicita todas as suas passagens, exatamente porque você está tentando construir num outro lugar, um outro debate. É um modo de fazer filosofia, não estou defendendo nem acusando, eu acho que é só uma espécie de apresentação de outras formas de fazer filosofia que também estão aí no nosso universo. Eu acho que a gente está menos acostumado, acho que talvez por isso vocês tenham estranhado um pouco esses textos. O da Ilana, que eu peguei aqui, volto a dizer para vocês, eu peguei porque ele era de fácil acesso, e porque ela faz uma apresentação dessa polêmica, e porque eu não tinha muito como recortar um trecho do texto do Didi Uberman, que é um tipo de texto muito fechado e muito difícil, não dá para cortar, vou ler um capítulo. Exatamente porque ele não é um texto tradicional, ele não tem capítulos, ele não é assim, eu vou ler a primeira meditação, sabe? Enfim, é muito difícil de recortar. E eu queria trazer um pouco desse debate, dessa questão do limite do uso das imagens, né, que é um pouco a questão dele. Então eu peguei o texto da Ilana, mas o texto do Thierry Deduve e o texto da Susan Sontag, que a gente vai ler, já são textos que a gente pode considerar de filosofia, né? Enfim, o do Didi Uberman também, o da Ilana é um texto sobre uma teoria do cinema. E depois a gente vai ler, eu vou comentar brevemente, né, o texto da Judith Butler, que comenta, por sua vez, o texto da Susan Sontag, né? Então, um pouco dessa corrente também das imagens, e aí eu também quis trazer um pouco essa questão, já que a gente tem discutido muito isso, para um certo âmbito das leituras próximas ao feminismo, tá? Não são feministas as leituras que elas vão fazer no caso, mas estão dentro desse âmbito de perguntar também deste outro lugar, que é da escrita feminina, que eu acho que também traz um outro ponto de vista que pode ser interessante, tá? Então, na verdade, esse primeiro módulo é um pouco um panorama de questões. Vocês teriam várias questões, alguma questão? Eu tenho, professora, com licença. Diga. Se a senhora pudesse assim ser bem pontual e inclusive dizer, procura isso aí que você vai entender melhor. Por exemplo, na página 138, ele fala estéticas da negatividade. Aí ele fala dos quadros supremacistas de Malevich aos monocômios negros de Ad Reinhardt. Então, isso aí, na verdade, assim, então, exatamente, ele vai falar do Reinhardt e na verdade, é Malevich, hoje em dia, vocês verem como isso não faz o menor sentido, né? Hoje em dia se fala Malevich, tá? Enfim. A versão... não, mas está escrito Malevich mesmo. Eu também aprendi como Malevich, mas enfim, é a transcrição, sei lá. O Malevich é um pintor russo do que a gente chama de suprematismo. É o pintor que produziu um quadro que é o quadrado branco sobre fundo branco, ou seja, é a supressão completa, vamos dizer assim, daquilo que seria imagético. Então, um tipo de supressão que alguns aproximam até do ícone russo, de toda a corporeidade, de toda a positividade da imagem que esse artista vai produzir, o Malevich. Mas isso que eu devo considerar como estética da negatividade? Sim, porque é uma espécie de supressão completa
de qualquer tipo de imagem, no sentido de que produz dimensionalidade. Quer ver? Eu mando aqui para vocês um... Se bem que não adianta nada mandar, mas... É um artista muito interessante, mas é que ele foi um pouco um padrão, né? Ó, vou pegar uma coisa aqui que não vai ser o quadrado branco sobre fundo branco, porque não vai fazer muito sentido, vocês não vão ver nada. Mas é um pouco assim, esse aqui, por exemplo. Vou copiar a imagem. Só para vocês entenderem um pouco como é uma espécie de negatividade do universo da imagem, né? Assim, então você nega o quê? Você nega dimensão, volume, perspectiva, terceira dimensão, você nega a imagem como imagem, né? Então, claro que o quadrado vermelho e o quadrado preto são imagens, mas você suprime até isso no quadrado branco sobre fundo branco, embora tenha um quadrado branco sobre fundo branco, e você só vê numa espécie de jogo de luz, assim, né? Muito... E o Adi Reinhardt, que é um outro artista também desses quadros faz grandes quadros monocromáticos, ou depois a gente vai ver, que eu vou citar para vocês, o Lyotard fala disso, da pintura do campo de cor. Na verdade, é um grande campo de cor, né? É o color field, né? É um grande campo de cor. Não tem nada pintado ali, só tem, claro, tem a ressonância da própria cor. Então, essa negatividade da modernidade, que ele está falando aqui do ponto de vista da história da arte, ela está também incrustada, vamos dizer assim, na própria filosofia. Acho que até mais fortemente, né? Essa ideia de que você tem que expurgar a linguagem, e não é à toa que o Heidegger vai dizer que a gente tem que voltar ao poético, porque é lá que a gente talvez encontre um elo perdido, mas você expurgou da linguagem qualquer tipo de imagem, né? Então, você separou completamente a filosofia da retórica, da oratória, da poesia, né? Se separou. Claro, você tem pontos de intersecção, por exemplo, Nietzsche é um ponto de intersecção, os românticos são um ponto de intersecção, né? Enfim, inclusive não são lidos, às vezes, na filosofia, exatamente porque trabalham nesse âmbito. Tem filósofo romântico que escreve teatro, né? Enfim, e é filósofo, ou não também, aí tem essa coisa, mas isso não é filósofo, isso é filósofo, mas aí exatamente a não localização desse dado dentro da filosofia, né, enfim, você expulsou para fora, como se, aí vou fazer assim só uma questão, depois a gente volta a isso, é como se a filosofia, que é um rodapé do texto de Platão, tivesse expulsado os poetas, num certo sentido. Fala a pessoa que está com a mão levantada, que é o... Lucas. Professora, primeiro que eu queria entender é qual é o problema em torno dessa técnica do traveling, que eles falam, quando eu vou falar do capo, né, no texto da Ilana. E a outra coisa é que, acho que tem um pouco a ver com a pergunta que o Giordano fez, que me parece que, na experiência, o moral e o estético sempre se encontram, assim. Mas talvez essa separação que ele citou aí seja uma separação no campo teórico, né? De que uma hora a gente vai falar do puramente estético, outra hora do puramente moral, mas que na vida real experimental a gente não encontra. Seria isso? Mas são essas coisas, né? Essa é a minha questão. Então, primeira coisa, traveling uma cena que é contínua, né? Em traveling, então, é essa cena contínua. E ele está falando aqui do Pontecorvo, ele fala mais de uma cena, vou até ver aqui, o termo é um termo que vem do cinema também, que é filmado de baixo para cima. Sabe? Então, quando você quer criar uma imagem, por exemplo, quando eu quero fazer uma imagem trágica, eu filmo, então, a pessoa, eu coloco a câmera embaixo e filmo a pessoa de baixo para cima, por exemplo. Isso é muito comum em filme de terror, né? Você faz aí vê aquela figura como se ela estivesse vindo para cima de você ou caindo. Então, você cria, pelo jogo da câmera, ou seja, pela construção da imagem, uma espécie de empatia com o seu observador, que aqui está sendo criticado. E o traveling é a câmera que corre, né, num carrinho, e filma, assim, e o que está querendo dizer, assim, que quando você escolhe fazer um traveling, ou você escolhe fazer uma filmagem de baixo para cima, ou você escolhe fazer uma filmagem cortada, ou você escolhe fazer uma filmagem embaçada,
todas essas escolhas, elas têm que pensar, e isso aí vai para a segunda parte da sua pergunta, não só num aspecto estético, como se a imagem fosse separada daquilo que ela produz como movimento no seu observador. Então, eu acho que quando a gente vai entender um pouco melhor isso, acho que talvez lendo Aristóteles. O Aristóteles fala disso claramente, né? Você leva o seu leitor, você leva o observador para onde você quer. Então, quando você quer produzir catarse, você cria um enredo de tal modo a levar o seu espectador sem deixar que ele perca atenção, que ele desvie para outros elementos que são supérfluos. Então, você cria esses elos e você tem aquele momento de viravolta em que o espectador ele é tomado. Isso tudo é técnico. Então, o que está sendo dito aqui, sim, é técnico, e você tem que saber para onde esse técnico, o que você quer com esse técnico. E aí a grande crítica que está se fazendo aqui ao Pontecorvo é que ele cria, vamos dizer assim, essa imagem de uma pessoa morrendo no campo de concentração, que é tão estetizada, é tão bela na sua construção, que faz com que a minha empatia, ou seja, eu tenho uma empatia por essa personagem que está caindo, porque a câmera, ela faz às vezes do meu olhar, né? Então ela faz com que eu veja essa pessoa cair, que faça com que essa empatia que eu tenho com essa personagem, ela diminua, vamos dizer assim, o efeito de terror, de temor, de inapreensível. Porque eu vejo, é tão bonito, eu choro, e isso devolve para mim uma espécie de lugar para essa experiência. É um pouco essa questão que está sendo colocada aqui, né? Que depois a gente vai ver, vai ficar muito mais claro, eu acho, quando a gente lê o texto do Aristóteles e depois o texto do Brecht, porque eles estão trabalhando exatamente com essas questões, como, evidentemente, a construção de uma imagem é técnica, ela é uma técnica, no fundo, né? Sim. Obrigado, professor. Professora, diga. Posso fazer outra? Claro. Na página 142, ele fala lá no terceiro parágrafo, ele fala assim, década de 1992, o crítico, Sérgio, aí no final ele fala assim, em seu diagnóstico, as imagens não estão mais do lado da dialética do ver e do mostrar. Elas estão inteiramente para o lado da promoção. Tá. O que seria essa dialética do ver e do mostrar? Por que a dialética do ver e do mostrar não está imbuída de poder? Porque essa dialética do ver e do mostrar é um pouco que estaria assim em discussão nessa questão do Capro, do Godard, do Rivette, né? Se você tem uma imagem que se dá a ver e como eu dou isso a mostrar. Então essa dialética de uma coisa e outra, né, que produz, vamos dizer assim, no espectador esse espaço, esse jogo, né, enfim, que seria essa dialética do cinema, como o cinema dá a ver e o que o cinema quer mostrar, né? Então, um pouco esse jogo. Ele diz que, diante de We Are the World, diante do que a gente vê hoje em dia, se isso faz ainda sentido. Se ainda faz sentido perguntar se essas imagens elas ainda têm uma potência de jogo entre o ver e o mostrar, ou se elas já não são essa pura explicitação, né? Porque a gente vive hoje, né? Que toda imagem ela dá a ver imediatamente aquilo que ela é na sua explicitação publicitária, né? Que é um pouco o que ele fala do We Are the World. Se ainda vale a pena, se ainda faz sentido esse tipo de debate dos anos 70. É um pouco essa questão, né? E se esse debate faz sentido, inclusive sendo trazido aqui pela questão do próprio Didi Berman. Faz sentido essa questão hoje, diante do como nós vivemos o cenário das imagens, um pouco a questão que eu acho que talvez a Susan Sontag também traga um pouco dessa questão. Faz sentido isso quando a gente vê imagens de guerra o tempo todo no jornal? Né? Enfim, um pouco essa questão. Faz sentido estar tão preocupado com isso? Faz sentido essa radicalidade, né, daquilo que a gente chamava de cinema, ou essa noção de cinema é perdida e a gente tem que procurar outros modos de tratar essa questão? É um pouco um problema, assim, né? Essa noção de cinema, como eles estão pensando aqui, que não é o cinema status quo, não é o cinema como uma narrativa pronta, né, nesse sentido. Mas quando a senhora fala assim, ver e mostrar, o ver seria
seria tipo a capacidade de semear algo dentro do cérebro, seria tipo uma sugestão, e aí você tem essa diferença do que o cinema pode sugerir, o que de fato ele mostra por meio dessa sugestão, seria mais ou menos isso? Por aí, o que você vê e o que se mostra, né? Por exemplo, tem uma cena, acho que é do Godard no final, é um acidente, o acidente não aparece, você corta, é um elipse, né? Você faz uma elipse da imagem, né? Do que vai acontecer. Então, você cria um vácuo que você produz, você dá a ver e mostra alguma coisa, só que entre uma coisa e outra tem um jogo, né? Nesse sentido. Então, um pouco esse movimento, que era um movimento que pensava a imagem próximo a um conteúdo moral, se isso ainda é efetivo hoje em dia. Ele não está dizendo que a questão se perdeu, ao contrário, ele está dizendo que ela se intensificou de tal modo que talvez esses instrumentos eles sejam falhos para levar em conta isso. Só pegando assim, eu sei que isso não tem nada a ver, mas pegando um pouco esse filme da Maria Augusta Ramos, do Juízo, o que ela faz? Ela filma o real, então é o real mesmo, enfim, na verdade, é mais ou menos real, porque assim que você põe uma câmera, a pessoa simula, né, mas enfim, só que quando corta, ela faz plano e contraplano, né, então ela filma a juíza, aí ela corta e filma o adolescente, só que o adolescente que ela está filmando é um ator, e nisso, esse jogo é muito interessante, porque ela corta, né, e ela não pode filmar o adolescente, né, porque é do estatuto, né, então ela põe um ator, repetindo o que o adolescente falou. Então ela cria um jogo que é muito interessante entre a imagem real e a imagem real simulada, entende, assim, e colocada plano a plano, assim. Então é um jogo que ela cria entre o ver e o mostrar, ou seja, nessa dialética, que ela tenta produzir em nós. Primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando, como é que ela produziu? Porque, no fundo, se vocês assistirem o filme, parece que a juíza tá encenando e os meninos são o real. Parece que se inverte um pouco. Então, ela mostra um pouco esse jogo de simulação, que é um exemplo, tá? Não estou dizendo que é o melhor, pior, tal. Você sabe que você está construindo uma imagem, você sabe que você não está filmando o real, você está construindo, você está costurando. E como você faz isso, né? Como você escolhe também os momentos que você vai filmar, quando você corta, como você edita, tudo isso está dentro de uma moral, vamos dizer assim, de uma ética, do que você quer mostrar e do que você dá a ver, entende? Agora, na nossa época, que as imagens vão imediatamente para a internet, as imagens elas sem edição, que todo mundo produz imagem, que se produz vídeo, que se produz imagens o tempo todo, ainda faz sentido esse tipo de refinamento, ou a gente precisa de outros instrumentos? É um pouco a questão que eu acho que ele está pondo aqui, né? Nesse limite. Mas a gente não vai tratar dessa questão aqui, não, tá? Assim, mais profundamente. Fica um pouco como essa borda, inclusive porque quando a gente for trabalhar com prática pedagógica, eu não acho que vocês devam levar isso aqui para aluno, não, tá? Não é essa a questão. Isso aqui é para nós, a gente se prepara nesse sentido. Mas eu acho que é essa questão que a gente vai tratar, sim, em relação às imagens. A gente vai tratar nesse limite, né? Porque os alunos eles são mergulhados no mundo de imagens e eles já não têm muitos instrumentos para ter uma compreensão refinada desse jogo, dessas imagens. Então a gente tem que estar ciente um pouco de que nós vamos encontrar esse universo. Agora, não necessariamente, óbvio, a gente vai trabalhar com essas imagens no ensino médio, né? Eu acho que muito pelo contrário, a gente vai trabalhar com teoria, né, Platão, Aristóteles, tal, e com as demandas que vêm deles de imagens e de jogos de imagens, né? Só que nos preparando um pouco nesse sentido com esse debate que está por trás das imagens. Num certo sentido, eu acho que no ensino médio, pelo menos, o interessante é tentar desconstruir a construção imagética, né? A partir dos teóricos, como Aristóteles, como Platão, como Kant, né? Você tentar desconstruir com eles esse universo imagético que já está tão sedimentado e construído que passa a ser quase como uma espécie de segunda natureza. Então, eu acho que esses textos também trazem um pouco essa perspectiva,
Que é por isso que a prática pedagógica, eu gostaria de pensar um pouco nesse sentido, a gente tentar, óbvio, acionando os autores da tradição, acionando os autores que eles têm que ler, não estou nem dizendo isso, mas tendo um pouco por fundo qual é o objetivo, né, de ler esses autores. Tá? Enfim, como que a gente pode acessar esses autores, né, nesse sentido. Não apenas como não só, tá, porque também, né, mas não só como um dado da história da filosofia, mas também, não estou tirando a importância disso, não. Na verdade, eu só estou querendo mudar um pouco a ênfase, porque eu acho que a ênfase da filosofia no Brasil e do nosso curso, por conseguinte, é um pouco nessa filosofia tradicional, né? Na filosofia tal como a gente vai ver nos cadernos de filosofia e tal, e que, claro, isso é filosofia, e eu não estou de forma alguma negando que a gente vai fazer isso, né? Que a gente vai produzir isso. Mas estava querendo mostrar para vocês também outro tipo de debate, né? Outro tipo de questionamento que parte dessa tradição para um outro espaço, num certo sentido. Vocês teriam mais alguma questão, gente? Porque eu acho que eu vou parar de gravar, porque eu tenho medo que quando eu paro de gravar muito em cima da hora, perde um pedaço. Fala, Lucas. Professora, é porque em algum momento ele fala que ela fala de um crítico, né, que deixa eu ver o que ele fala. Eu não tô achando agora, mas ele fala alguma coisa de que o cinema, da falta que ele sente do cinema, que esse mundo que ele se sente mal é um mundo sem cinema. Achei. E esse mundo que não me revolta mais, que só provoca em mim desgosto, inquietude, é exatamente sem um mundo sem o cinema. Sim. Só que aí, antes disso, aparece aqui também uma fala em que é a que o Giordano citou, que é do lado da dialética do ver e do mostrar, né? As imagens saíram desse lado e foram para o lado da promoção da publicidade ou também promoção do poder. Então, o que ele esperava? O que era esperado dessa cultura? Assim, o que é que essa pessoa que fez essa crítica queria que a cultura fosse e o que de fato ela é com essa promoção da publicidade? Então, na verdade, ele está falando, o Danny, né, desse cinema tal como ele era pensado radicalmente por esses autores, Godard, pelos cadernos de cinema dos anos 70. O cinema como uma espécie de... não como uma espécie de indústria do entretenimento, como ela se tornou. Hoje em dia, a gente toma... as pessoas falam entretenimento sem nenhum problema hoje em dia, mas isso não era assim, né? Então, essa ideia do cinema como um mero entretenimento, né? Então, essa ideia de que ele está dizendo assim, isso é um mundo sem cinema. Para ele, o cinema tal como nós conhecemos, não é cinema. O cinema era exatamente essa radicalidade entre o ver e o mostrar, exatamente essa radicalidade que está sempre em questão, então não é que eles têm razão, muito pelo contrário, um fazia o filme e outro ia e criticava. Né? Então, aqui tal coisa, então com uma radicalidade tal que você estava sempre muito atento a todos os movimentos da sua produção de imagem. O que ele está dizendo assim, que esse mundo sem cinema é o mundo, esse que ele está propondo aqui, né, que ele está dizendo que é o que a gente vive, é o mundo da publicidade, é o mundo da televisão. Eles estão vivendo um pouco o surgimento da força da televisão, né? É o mundo da televisão. A televisão ela produz imagem de um outro modo. Inclusive, eles têm até teorias, o pessoal do cinema, a textura da imagem televisiva, né, a textura da imagem que a gente vê na internet, outra coisa ainda. É outra textura, é outro ver, né? A TV e o cinema. E a TV põe essa questão, ele vai falar dos programas de televisão, dos videoclipes, tal. Em que sentido também ainda faz sentido você cobrar ou você falar desse cinema dos anos 70? É um pouco nostálgico nesse sentido, né? O que ele está falando aqui. O que esse mundo sem cinema é exatamente o mundo que nós vivemos, é um mundo sem cinema. É um mundo sem essa preocupação radical e crítica da produção de imagens. Assim, Então, é o cinema como entretenimento, num certo sentido. Então dá para dizer que o que ele esperava do cinema seria uma dor, né? Ao invés de ser uma
uma cultura não do entretenimento, mas de provocação, seria isso? Olha, sim, mas nem todos os filmes de que eles estão falando, que aqui, é claro, a gente está no universo da Shoah, no universo do Holocausto, falando de filmes que tratam disso. Mas os filmes, por exemplo, tem filme do Godard que não fala sobre isso, que é filmes que são leves, que são, mas assim, não é essa leveza que você assiste e depois esquece, que você assiste e simplesmente fala, eu não quero pensar. É um filme que sempre tenta, claro, a gente pode assistir e não pensar em nada, mas que sempre tenta produzir em nós esse movimento de construção de uma imagem cinematográfica pregnante, né? Mas assim, a gente já está entrando um pouco em teoria do cinema, mas um pouco nessa questão, né? Não é entretenimento, eu não fiz apenas para que você veja comendo pipoca, né? Eu até falei disso da outra vez, na outra aula, eu falei disso, né? Às vezes eu fui ver um filme que chama Silêncio, que, não sei se vocês viram, é um filme sobre os jesuítas no Japão, e é um filme trágico e tal, e aí eu cheguei no cinema e vamos comprar pipoca? Eu falei, não, né, a gente vai comer pipoca vendo um filme enfim, tenso, né, tal, e eu entrei lá e tava todo mundo comendo pipoca, um barulho de pipoca. Então, quer dizer, não tem mais essa relação, né, assim, claro, eu não tenho nada contra comer pipoca, pelo contrário, mas não tem mais essa relação do cinema como um lugar que você vai para discutir questões, para se pôr questões, né? Você vai muitas vezes no cinema simplesmente para não se pôr questão nenhuma, né? Cabeça embora. E não é essa perspectiva. Que, aliás, não era a perspectiva da literatura também. Essa noção do entretenimento, que a gente não vai tratar aqui, é muito recente, né? De que é óbvio que sempre se produziu poesia, então não vou comer mais. Uma vez eu fui ver uma peça super trágica, assim, isso eu era jovem, tá? Eu estava na faculdade. E aí eu fui ver, assim, e eu fiquei super impressionada com a peça, eu prestei super atenção, só que eu estava comendo pipoca. Só eu comendo pipoca, e eu fiz um mau barulho. Aí todo mundo falou assim, pô, você não parou de comer pipoca? Foi um amigo. Mas enfim, eu fiquei fazendo barulho porque eu fiquei comendo piruá da pipoca ainda. Mas assim, essa questão, assim, dois universos, né, que você faz atritar ali. É um universo que você está em se divertir, né, e divertir é um pouco aquela ideia que vai divergir a sua atenção, né, você não vai ter uma atenção concentrada, você vai ver outra coisa, tal. Quando o cinema e mesmo a literatura e tal, tinha o contrário, a ideia de você puxar a atenção e produzir no observador ou no leitor um determinado movimento, não esquecendo, óbvio, que sempre existiu música, poesia para dançar, poesia para cantar, não é essa a questão, claro, enfim, poesia sempre teve essa função, hoje em dia que ela parou de ter, inclusive, né, ela era para ser cantada, era para festa, mas é um outro universo, não é o universo da cultura do entretenimento, que a coisa é produzida para gerar apenas esse esvaziamento e uma espécie de adesão imediata à imagem, né? Enfim, que você faz com que esse objeto se transforme, inclusive, num objeto que produz outros produtos, né? Você vai comprar roupa e tal, que não é a dimensão do cinema que está sendo colocada aqui. Mas aqui a gente já está entrando numa questão que é quase sociológica, que não é exatamente a nossa, mas é bem interessante, não estou dizendo que não, que talvez seja tratado um pouco pelo Adorno na noção de indústria cultural. Gente, ó, tá falando que a minha rede está ruim. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Claro, né? Mudei. Vocês estão me vendo ou parou? Bom, gente, caiu um pouquinho aqui, né? A minha rede. Eu acho que agora ela voltou, né? Ela caiu e voltou. Então, gente, eu vou ter que dizer, vou ter que falar tchau para vocês, porque agora tem uma outra aula. Mas, assim, se vocês tiverem mais questões, a gente pode fazer mais um debate no começo da aula. Eu também tenho que sair para outra aula. E, desculpa, deu uma falhada aí na parte, porque a minha internet caiu. Nunca aconteceu isso. E fiquem tranquilos também, que eu acho que vocês estão um pouco assim, meu Deus, mas aqui a gente está entrando num outro debate. A gente vai voltar para um debate que é mais próximo àquilo que a gente faz na filosofia, que é colar o texto e ler o texto no próprio texto.
logo, logo, a gente volta para esse universo do texto. Eu só queria fazer mesmo uma introdução, trazendo questões que estão para além. Para além não significa não, tá? Mas para além daquilo que é a história da filosofia, tá? Não é uma coisa ou outra, tá? É só que eu acho que tem outros movimentos também da filosofia que acho que a gente pode conhecer. Mas é essa a ideia. Mas a gente logo volta, tá? Até a próxima, gente. Deixa eu parar de gravar, senão eu vou acabar perdendo. Peraí. Parar a gravação.